Olá galera, bom, estamos aqui hoje para falar um pouquinho, dar umas dicas de viagem e hoje o roteiro nós vamos parar em Londres e nada melhor que para falar de Londres do que uma pessoa de Londres. E eu tô aqui com o meu amigo Walter e o meu amigo Walter vai dar umas dicas assim bem legais para você que está pensando em fazer uma viagem e conhecer esse lugar maravilhoso, essa cidade maravilhosa. Capital da nossa querida Inglaterra. Então vamos lá. Ô Walter, me conta uma coisa. Você tá morando tem 13 anos lá em Londres, certo? 13 anos. Brasileiro, morando 13 anos. Você já é um inglês? Já se sente um inglês? Não exatamente, né? O que fica faltando para você se sentir um inglês? Falta muito ainda. Temos alguns costumes, algumas coisas já próximas a isso, né? Mas a gente continua sempre brasileiro e tá, beleza. Aprendendo na terra dos lords. Na terra dos lords. Bom, o Walter, nós já somos amigos já tem um bom tempo e desde que ele foi pra lá eu já fui visitar ele em Londres lá. Então o Walter, ele me serviu assim como um guia na cidade de Londres, então conheci vários lugares assim bem legais. Desses lugares que a gente visitou lá em Londres, assim, que você me ligou, que você me levou, assim, que lugar você acha, assim, que um brasileiro que está pensando em conhecer Londres, assim, que está pensando em conhecer a Inglaterra, especificamente Londres, que lugar que ele não pode deixar de conhecer? O que você acha? Olha, eu sempre digo que quem vai a Londres e não visita Camden Town, não foi a Londres. Camden Town, que legal, eu tenho até aqui, ó, na minha parede, vou pegar aí. Camden Town, legal essa dica. O que tem lá em Camden Town, pra quem não sabe o que acontece lá? Camden Town é uma terra, um bairro de Londres que é um lugar alternativo, né? Então você encontra coisas de antigamente, você encontra... Uma espécie de um brechó. Um brechó, né? É um gigante brechó. E pessoas das mais variadas, né? Das mais variadas tribos. Tribos estão lá. E você sente muita vontade naquelas galerias, você compra coisas fantásticas, muita arte. Lá tem muita música também, a noite é excelente. E a comida variada no mundo inteiro, né? Em Londres nós temos 200 comunidades de países diferentes representados. E você realmente, o Camden Town é um bairro que não, é um lugar que não se pode perder de maneira nenhuma indo a Londres. Beleza. E depois de Camden Town, a pessoa foi conhecendo Camden Town, fez umas compras lá, comeu, se divertiu, viu gente alternativa, encontrou suas tribos. Depois o que você indicaria para a pessoa conhecer lá? Na mesma linha tem a Brick Lane, perto do Liverpool Street. O que acontece lá? Lá também é um lugar alternativo, muitas feiras, muito artesanato, muita noite. Tem também muitos restaurantes indianos, paquistaneses, né? Então, vietnamitas. É uma opção bem alternativa também, dentro de Londres, em Liverpool Street. Certo. E os custos de quem está pensando em ir nesse bairro, por exemplo? Isso é outra coisa que atrai, porque os custos não são muito altos, né? Legal! Você come bem e barato lá. Você se diverte bem e barato. E a pessoa para circular por esses espaços, ela precisa de quê? Porque, assim, pelo que a gente sabe, é difícil você se locomover lá dentro de carro. Na verdade, Londres dispensa o automóvel. Certo. É o melhor, sinceramente, é o melhor sistema de transporte público do planeta, eu penso, né? Servido de metrô, de trens, de overground, de ônibus. Então, realmente não há necessidade de carro. Você faz tudo com o transporte público. Inclusive agora, há algum tempo já, de sexta para sábado e sábado para domingo, algumas linhas de metrô já estão funcionando 24 horas. Que legal! Então vai pra balada, vai pra noite, você... E pode voltar para casa sem problema nenhum. Posso maior segurança. também adicionar isso, que Londres, os pontos turísticos, né, tradicionais, né,
London Eye, o Palácio de Buckingham, né, uma caminhada pelo Rio Tamisa, né, nas margens do Rio Tamisa, vendo todas aquelas atrações que há, né? Também não pode deixar de visitar a Tower Bridge, né? Então, são coisas assim que são exatamente o Big Ben, né, o Parlamento, são coisas obrigatórias lá em Londres. E uma coisa assim que foge totalmente, que foge um pouquinho dessa coisa turística, porque a gente sabe que todo lugar tem os seus pontos, que são aqueles pontos bem turísticos, bem badalados, que todo mundo conhece de cartão postal. Uma coisa assim que talvez as pessoas não conheçam de Londres e que você indicaria, que você acha, olha, vá para Londres e conheça isso, que eu acho que vale a pena, por exemplo. Também eu tinha que citar, muitas pessoas não conhecem Greenwich, né, lá o observatório, é uma região lindíssima, né, você vai ver todo e também, obrigatoriamente, fazer um passeio de barco pelo Rio Tamisa. Você conhece muito, né, pela costa, né, pelas margens do rio, e eu penso que seria quase que obrigatório também conhecer a área de Canary Wharf, que é o segundo ponto financeiro, né, centro financeiro da cidade, que é uma construção, né, praticamente mais recente, mas que é muito lindo, porque é como se fosse uma pequena Veneza e está rodeado, né, pelo rio, e é lindo mesmo, é moderno, lindo e vale a pena conhecer. Pequenas ruas, né, pequenas ruas que datam ainda da Idade Média, são interessantes caminhar entre Liverpool Street e algumas áreas que elas preservam ainda as mesmas dimensões, né? Também são coisas assim, caminhando sem muito destino, por entre a cidade, e ver essas pequenas ruas onde se consegue perceber como era antigamente, como era na Idade Média, né? A proximidade, né? O tamanho da rua, e ali quase todas foram transformadas em pequenos restaurantes, pequenos, né, lugares, isso que eu ia te perguntar. Muito bonitos. Para comer em Londres, como é que é a comida de Londres? Assim, por exemplo, os brasileiros, eles têm o costume de comer algumas coisas e não se sentem à vontade de comer algumas coisas. Então a gente ouve muito falar que Londres, por exemplo, é o fish and chips, né? Tudo que é lugar que você vai tem que experimentar. Tem que experimentar. Mas assim, é difícil você encontrar um restaurante legal, por lá um restaurante bacana que tem uma comida simples. Como é que as pessoas, assim, o turista que vai pra lá, pra Londres, como é que ele se vira lá? Londres está representado praticamente com 200 países diferentes, né? Certo. Comunidades. Então, a comida é internacional. Mesmo a culinária, digamos assim, britânica não sendo, né, lá muito famosa, mas você come do bom e do melhor do mundo inteiro. Se encontra, né, comida de todo tipo, todos os países. De todos os países. Inclusive tem churrascarias, rodízios brasileiros, mesmo em várias partes da cidade, comida italiana, cozinha né, até do leste europeu, alemã, você consegue comer exatamente o que deseja em Londres, basta procurar um pouco. Gente, os brasileiros assim mais pagam mico em Londres. Porque eu falo muito disso nos meus vídeos, assim, não pague mico nas viagens. E às vezes a gente acaba cometendo algumas gafes, algumas coisas. O que os brasileiros mais cometem de gafe lá? Duas coisas. O brasileiro tem mania de falar muito alto. Certo. Né? E interrompe as outras pessoas conversando. Certo. Para eles isso é muito chato, né? Então, essa é uma mania nacional que as pessoas falam muito forte. No metrô, no trem, na rua, então o pessoal fala muito forte, muito alto. Isso atrapalha, o pessoal não gosta, né? Certo. Então, essa é uma das coisas que pega bastante. É porque é um costume nosso, a gente acha normal chegar no lugar, falar alto, conversar, mas realmente eles se sentem incomodados.
Perfeito. Não respeito muito as sinalizações, tipo, no metrô todo mundo tem nas escadas rolantes, né? Fica à direita. Então essas coisinhas são pequenas coisas que as pessoas têm que aprender, têm que, né, respeitar. Horário também, eles são implacáveis. Né? Eles gostam o famoso horário britânico, né? Aqui as pessoas pegam o metrô e falam assim, você tá chegando? Tô chegando, mas na verdade ela nem saiu de casa ainda. A paulista tem essa mania. Lá isso não funciona, então. Não funciona. O horário britânico mesmo, aquilo combinou, tal hora, tá lá. Eles têm uma paciência de 10, 15 minutos. Depois, se não for, eles vão embora mesmo. Vão embora, deixam lá plantado e você não tem choro. Não. Legal, muito bom saber disso. Mais alguma coisa que você queria completar? Algum brasileiro que está indo para Londres, o que ele precisa? Principalmente o brasileiro precisa ficar aberto, né, a cultura, né? Não é um choque de cultura, mas a cultura britânica, a cultura europeia, né? Tem que ficar aberto para absorver isso, para aprender um pouco, né? E curtir, né? Curtir principalmente. O brasileiro, a maioria não gosta muito de arte, não gosta muito de buscar a história. Eu não sei se não gosta, talvez não tenha o costume. Também. Né? Nós não fomos educados, não temos esse costume. Ter a paciência de ir nos lugares, perguntar, se informar, crescer um pouco, né? Visitar os locais legais. Tem muitos lugares que são livres, né? Não precisa pagar, outros pagam um pouco, mas que absorver isso, esse espírito, né? Que é lá, essa história toda, porque até ali em Poitiers, por exemplo, tem uma igreja de Poitiers, ela agora completou 750 anos. É muito tempo. Então ela já existia há 250 anos que o Brasil nem havia sido descoberto, né? Então isso realmente a gente percebe que é uma coisa recente o nosso país, né? Nosso país é muito novo, é muito jovem, e lá as coisas são, né? Tem a idade que nós conhecemos a humanidade, né? Tem uma discussão muito grande assim, por exemplo, eu não falo inglês fluente, meu inglês é um inglês muito básico, muito tupiniquim, e eu vejo aqui no Brasil assim que as pessoas discutem muito essa coisa da comunicação. Porque se você não falar direito, eles vão te criticar, você tem que saber pronunciar corretamente e tal. Isso acontece lá em Londres, assim? Não. Como é que acontece? Não. Como é que é a comunicação deles, a aceitação deles com a língua? Na verdade, eles têm esse lado dos ingleses, é um lado muito positivo, porque eles reconhecem, né, e te ajudam você se comunicando. Correto. Pode estar gramaticalmente falando errado e tal, mas para eles é importante, eles te ajudam, né, e compreendem o que você está falando, porque para eles eles reconhecem que um estrangeiro que fale mais de uma língua, né? Nós falamos o português, muitos falam espanhol e ainda tentam se comunicar em inglês, eles estão fazendo um esforço para aprender a língua deles. Correto. Então eles reconhecem isso e sentem assim muito à vontade para elogiar as pessoas. Nossa, você está aí falando mais de uma língua. Nós, por exemplo, falamos só uma. Sim. Né? Então eles reconhecem isso, eles são muito legais. Isso é legal. E outro lado também, qualquer dúvida que esteja em qualquer lugar, no metrô e tal, eles são super solícitos em perguntar, você está perdido, você precisa de ajuda, né? Posso te orientar. Isso é ótimo. São muito legais. Né? Bom, eu espero que isso tenha ajudado um pouco, desmistificar algumas coisas sobre Londres, e quem está aí a fim de ir para Londres e quiser saber de mais algumas informações sobre lá, quiser saber algumas dicas bacanas, entre em contato aí no canal, manda uma mensagem aí, que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo, tá? E espero vocês lá em Londres passeando, e depois comentem, postem fotos e tudo mais, e comente com a gente. Sempre tem um brasileiro por lá, perdido por lá, e sempre vai existir um brasileiro amigo lá em Londres, assim como eu tenho meu amigo Walter lá, né, Walter? Então, uma hora eu vou pra lá, passear lá, uma hora ele vem passear aqui no Brasil, e a gente se vê por aí.